Em 2014, duas jovens holandesas embarcaram em uma viagem dos sonhos para a América Central. O que começou como uma aventura cheia de esperança, acabou se transformando em um dos casos mais misteriosos e perturbadores da última década. Este é o caso de Cris Kremers e Lisanne Fromm, desaparecidas no Panamá em circunstâncias até hoje sem explicação definitiva. Cris Kremers, de 21 anos, era estudante de artes culturais na Universidade de Utrecht. Inteligente, curiosa e apaixonada por cultura, ela sonhava em trabalhar com projetos multiculturais. Lisanne Fromm, um ano mais velha, havia recém se formado em psicologia. Reservada, mas extremamente gentil, ela era conhecida por sua sensibilidade e interesse genuíno em ajudar os outros. As duas moravam em Amersfoort, uma cidade encantadora no coração da Holanda. Lá, cultivaram uma amizade sólida e cheia de afinidades. Dividiam não só os planos para o futuro, mas também a vontade de conhecer o mundo e sair da zona de conforto. Durante meses, planejaram uma viagem especial para a América Central, uma combinação entre turismo, aventura e trabalho voluntário. O destino escolhido, o Panamá. O objetivo ia muito além de férias. Elas queriam mergulhar em uma nova cultura, aperfeiçoar o espanhol e, acima de tudo, contribuir com a comunidade local através de projetos sociais com crianças carentes. Jovens, entusiasmadas e cheias de vida, Cris e Lisanne embarcaram na viagem dos sonhos, sem imaginar que aquele seria o último grande passo de suas vidas. No final de março de 2014, Cris e Lisanne desembarcaram no Panamá com os corações cheios de expectativa. A viagem foi cuidadosamente planejada, do roteiro turístico aos contatos com ONGs locais. Elas chegaram primeiro à cidade do Panamá e, após alguns dias explorando a capital, seguiram para o interior, rumo à pequena e charmosa cidade de Boquete, localizada na província de Chiriquí, próxima à fronteira com a Costa Rica. Boquete é conhecida por seu clima mais ameno, suas paisagens montanhosas e, especialmente, por suas trilhas naturais, que atraem turistas do mundo todo. É um destino popular entre mochileiros e voluntários que buscam uma experiência mais imersiva com a natureza e com a cultura local. As duas jovens se instalaram em uma casa de família, onde ficaram hospedadas por alguns dias, e também se matricularam em aulas de espanhol para se comunicarem melhor com os moradores da região. O objetivo principal da viagem era atuar como voluntárias em um projeto social voltado para crianças em situação de vulnerabilidade. A instituição responsável, chamada Fundación Animales, havia confirmado que elas começariam as atividades na primeira semana de abril. Enquanto aguardavam o início do trabalho, decidiram aproveitar o tempo livre para conhecer os arredores. Fizeram passeios pela cidade, visitaram cafeterias, mercados e conversaram com outros turistas. De acordo com relatos, estavam animadas, tirando muitas fotos e se encantando com a cultura panamenha. Mas havia algo que chamou atenção em seus relatos digitais. Mensagens enviadas para amigos e familiares mostravam que as coisas não estavam indo exatamente como planejado. Em uma delas, Lisanne mencionou que havia sentido certa frustração com a ONG local e que a recepção ao trabalho voluntário não tinha sido tão calorosa quanto esperavam. Ainda assim, elas mantinham o otimismo. No dia 1º de abril, decidiram fazer uma das trilhas mais famosas da região, o Sendero Pianista, uma rota bastante procurada por turistas devido à sua vista panorâmica e vegetação exuberante. A trilha era conhecida por ser relativamente curta, cerca de 3 a 4 horas de caminhada, e, por isso, Cris e Lisanne não se preocuparam em contratar um guia. Saíram apenas com o essencial, uma pequena mochila com lanches, água, uma câmera fotográfica, 2 celulares, óculos escuros e seus passaportes. Não avisaram exatamente aonde iam, mas mencionaram o passeio casualmente aos anfitriões. Era uma manhã de céu limpo, sem previsão de chuva, e tudo indicava que seria mais um dia comum de turismo leve. Elas saíram por volta das 11 horas da manhã, e nunca mais voltaram. O dia 1º de abril de 2014 havia começado tranquilo. O céu estava claro,
o clima ameno e a floresta aparentemente receptiva. Cris e Lisane deixaram a residência onde estavam hospedadas por volta das 11 da manhã, sorridentes e despreocupadas, levando apenas o básico em uma mochila. O destino era a trilha conhecida como El Pianista, um caminho estreito e íngreme que corta a vegetação montanhosa e leva a um mirante natural com uma das vistas mais bonitas da região. A trilha tem esse nome porque, de longe, seu formato lembra as teclas de um piano. Mas apesar da fama entre turistas, El Pianista é traiçoeira. A primeira metade do percurso é relativamente tranquila, mas a segunda parte é tomada por mata densa, terreno escorregadio, mudanças bruscas de altitude e ausência quase total de sinal de celular. As duas jovens, segundo testemunhas, foram vistas acompanhadas de um cachorro pertencente ao dono do restaurante próximo à entrada da trilha. No entanto, algumas horas depois, o cachorro retornou sozinho. Inicialmente, ninguém se alarmou. Era comum que turistas ficassem o dia inteiro nas trilhas e voltassem apenas ao entardecer. Mas, quando a noite caiu e Cris e Lisane não retornaram para casa, os anfitriões começaram a estranhar. No dia seguinte, 2 de abril, quando elas não compareceram ao compromisso agendado com um guia local, um homem contratado para levá-las em outro passeio, o alarme foi oficialmente soado. A família que as hospedava notificou as autoridades locais, e rapidamente, a polícia panamenha iniciou buscas pela região de El Pianista. Os primeiros dias de busca foram marcados por grande mobilização. Policiais, bombeiros, moradores locais e até voluntários estrangeiros participaram das expedições. Foram usados cães farejadores, drones, helicópteros e grupos táticos para tentar cobrir o máximo de área possível. Mesmo assim, os dias passaram sem qualquer sinal das meninas. Nenhuma peça de roupa, nenhum pertence, nenhuma pista. Era como se elas tivessem simplesmente desaparecido da face da terra. A essa altura, o caso começou a chamar a atenção da mídia internacional. A imprensa holandesa enviou correspondentes ao Panamá, e os familiares das duas embarcaram para Boquete para acompanhar de perto as investigações. O governo panamenho pressionou as autoridades locais por resultados, e especialistas em resgate de diversas partes do mundo foram chamados. Mas as buscas, mesmo com toda a estrutura, se mostraram ineficazes. Por mais de 10 dias, o silêncio da floresta foi a única resposta. E então, veio a primeira pista. Mais de 10 dias após o desaparecimento de Cris e Lisane, as buscas começaram a perder força. A polícia reduziu os efetivos e parte dos voluntários retornou às suas rotinas. A floresta, silenciosa e densa, parecia ter engolido qualquer vestígio das jovens holandesas. Foi apenas no dia 11 de junho de 2014, 2 meses e 10 dias depois do desaparecimento, que uma reviravolta aconteceu. Uma moradora de uma comunidade indígena chamada Alto Romero, localizada a cerca de 12 quilômetros do topo da trilha El Pianista, encontrou uma mochila azul às margens do rio Culebra. A mulher entregou a mochila às autoridades, e o conteúdo foi imediatamente reconhecido. 2 óculos de sol, uma garrafa de água, dinheiro panamenho e holandês, os passaportes de ambas, uma câmera digital Canon, 2 celulares, um iPhone 4 pertencente a Lisane e um Samsung Galaxy S3 de Cris. Para surpresa dos investigadores, todos os itens estavam em perfeito estado, secos e organizados. A mochila, apesar de ter sido encontrada às margens de um rio, não apresentava sinais de danos causados pela água. Isso levantou suspeitas imediatas. Será que a mochila havia sido cuidadosamente colocada ali dias antes? Por quem? Por que em perfeito estado? Ao analisarem os dados dos celulares, os investigadores ficaram ainda mais intrigados. Os registros mostravam que, a partir da tarde do mesmo dia do desaparecimento, as jovens tentaram fazer diversas ligações de emergência, tanto para o número de emergência local panamenho, 911, quanto para o número europeu, 112. A primeira ligação registrada foi feita às 16h39 do dia 1º de abril, apenas algumas horas após elas entrarem na trilha. Essa chamada foi feita do celular de Lisane. Não houve sinal suficiente para completar a ligação. Nos dias seguintes, houve diversas outras tentativas, intercaladas entre os 2 aparelhos. Em alguns momentos, um dos celulares era ligado brevemente, provavelmente para tentar economizar bateria. A última tentativa de ligação foi feita em 11 de abril, 10 dias depois do desaparecimento. Depois disso, não houve mais qualquer atividade no celular de Lisane, cujo aparelho estava com a bateria esgotada.
Já o telefone de Chris apresentou algo ainda mais inquietante. Registros indicam que ele foi ligado várias vezes entre os dias 5 e 11 de abril, mas nenhuma senha correta foi inserida após o dia 6. Isso gerou uma especulação perturbadora. Será que Lizane já estava morta nesse período, e alguém, talvez Chris, talvez outra pessoa, estava tentando acessar o telefone sem sucesso? Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Dentro da câmera digital Canon, havia mais de 100 fotos, e algumas delas iriam mergulhar esse caso num nível ainda mais profundo de mistério. Dentro da câmera Canon, encontrada intacta na mochila, havia 133 fotos registradas entre o dia 1º e o dia 8 de abril de 2014. Essas imagens, em sua maioria, foram feitas em sequência, revelando um relato visual angustiante dos últimos momentos conhecidos de Chris e Lizane. As primeiras fotos mostram as duas sorrindo, animadas, em meio à natureza exuberante da trilha e o pianista. Estavam usando roupas leves, mochilas e pareciam completamente tranquilas. Nas imagens, é possível ver paisagens do alto da trilha, riachos, vegetação densa e até mesmo pontos de referência que ajudaram a polícia a traçar parte do trajeto feito por elas. Mas, após uma certa sequência de fotos alegres, a câmera registra uma mudança de clima drástica. A partir do final da tarde do dia 1º de abril, nenhuma das fotos mostra mais os rostos das meninas. O foco passa a ser o ambiente: pedras, troncos, vegetação fechada, partes do terreno irregular, aparentemente tiradas de forma apressada ou sem objetivo claro. Isso sugere que elas poderiam estar perdidas, tentando, talvez, registrar pontos de referência ou documentar o caminho para um possível resgate. Mas o que realmente chocou os investigadores foram as imagens feitas no dia 8 de abril, mais de uma semana após o desaparecimento. Nessa noite, 90 fotos foram tiradas entre 1h e 4h da madrugada, todas no escuro, usando o flash da câmera. As imagens mostram a floresta densa durante a noite, riachos e pedras molhadas. O que parece ser um galho cuidadosamente amarrado com plástico e fitas vermelhas, uma possível tentativa de marcar o local. Um espelho e sacolas plásticas brancas espalhadas. E, de maneira perturbadora, uma das fotos mostra o que parece ser o cabelo ruivo de Chris muito próximo da lente, em uma imagem desfocada, mas inquietante. Nenhuma das fotos noturnas mostra claramente os rostos das meninas. A pergunta que paira desde então é: por que tantas fotos foram tiradas no escuro? Algumas hipóteses surgiram. Estariam tentando sinalizar para socorristas usando o flash? Tentavam iluminar o caminho na ausência de lanternas? Ou estariam documentando algo anormal, com medo de esquecer ou perder informações importantes? O fato é que o padrão das imagens indica pânico, desorientação e, possivelmente, um esforço desesperado para sobreviver ou registrar o que estava acontecendo. Os dados extraídos da câmera mostraram que nenhuma foto foi apagada, e não havia alterações nos metadados dos arquivos. Isso parece descartar uma manipulação posterior. Mas, se Chris e Lizane estavam vivas até pelo menos o dia 8, o que aconteceu depois disso? Algumas semanas após a entrega da mochila às autoridades, as buscas se intensificaram novamente na área próxima ao rio Culebra, em uma região remota e de difícil acesso. E então, no final de junho de 2014, surgiram novos indícios que iriam mudar o rumo da investigação. Um morador da comunidade indígena Ngabe Buglé encontrou algo assustador à beira do mesmo rio onde a mochila havia sido localizada. Um pedaço de osso humano, junto de uma bota com um pé ainda intacto dentro. Dias depois, outros fragmentos ósseos foram encontrados, espalhados ao longo do rio, alguns em pontos consideravelmente distantes uns dos outros. No total, foram recolhidos cerca de 33 fragmentos de ossos. A perícia confirmou por meio de testes de DNA que os restos pertenciam a Lizane Froon e Chris Kremers. Mas os detalhes levantaram ainda mais dúvidas. O pé encontrado dentro da bota, que era de Lizane, estava em notável estado de conservação, com a carne ainda preservada. Já os ossos atribuídos a Chris estavam completamente limpos, sem sinais de tecido mole, e apresentavam um branqueamento incomum, como se tivessem passado por algum processo químico. Especialistas forenses holandeses chegaram a sugerir que alguns dos ossos de Chris poderiam ter sido deliberadamente expostos a produtos como cal, substância que acelera a decomposição, o que seria extremamente incomum em um ambiente natural como aquele. Além disso, os exames não identificaram traumas evidentes nos ossos, como fraturas ou marcas de mordidas,
o que torna a hipótese de ataque animal pouco provável. Outro ponto polêmico foi a dispersão dos restos. O pé de Lizane foi encontrado a quase 13 quilômetros de distância do local onde teriam desaparecido. Como eles chegaram até lá? Teriam sido levadas por alguém? Arrastadas por correntezas? Ou tentaram, exaustas, buscar ajuda e se separaram? A polícia panamenha concluiu que se tratava de um acidente trágico. Duas jovens despreparadas para os perigos da selva, que se perderam, ficaram sem suprimentos e morreram de forma gradual, uma primeiro, e a outra dias depois. Mas muitos questionaram essa explicação. Para familiares, especialistas e o público em geral, havia muitas lacunas. Como a mochila permaneceu intacta, sem sinais de sujeira ou umidade? Por que as fotos noturnas? E como explicar os registros do celular de Chris sendo acessados sem sucesso dias após as últimas fotos? A conclusão oficial parecia ser apenas o começo de teorias muito mais profundas. Em 2024, uma década após o desaparecimento de Chris Kremers e Lizane From, os jornalistas investigativos Christian Ardinghaus e Annette Nenner lançaram o livro Still Lost in Panama, The Real Tragedy on Pianista Trail. Ardinghaus, historiador e cientista da mídia, analisou minuciosamente os arquivos oficiais do caso, enquanto Nenner passou mais de 5 meses em Boquete, no Panamá, entrevistando testemunhas e explorando a floresta onde as jovens desapareceram. O trabalho da dupla revelou informações inéditas e questionou a narrativa oficial de que o caso foi um acidente. Eles destacaram inconsistências nos registros telefônicos, nas fotos encontradas e na localização dos restos mortais. Além disso, Nenner e Ardinghaus sugerem que houve falhas nas investigações locais e possíveis tentativas de encobrir detalhes importantes. O livro e o podcast associados reacenderam o interesse público e a discussão sobre o caso, levando muitos a questionarem o que realmente aconteceu com Chris e Lizane naquela trilha panamenha. Um acidente e desorientação. A hipótese oficial: as jovens se perderam, tentaram pedir ajuda, e morreram devido à exposição, fome e cansaço. Mas como duas garotas tão organizadas e conscientes se perderam tão drasticamente? 2. Crime. A mochila intacta, o uso do celular sem sucesso após dias, a presença de restos tratados com substâncias. Todos esses indícios levaram muitos a acreditar que houve intervenção humana. Talvez elas tenham sido encontradas vivas, e então, mortas. 3. Separação acidental. Outra hipótese sugere que, em desespero, elas se separaram. Uma morreu antes, a outra tentou sobreviver sozinha, mas não resistiu. 4. Encobrimento. Há quem acredite que houve tentativa de abafar o caso, seja para preservar o turismo local, seja por envolvimento de pessoas influentes da região. Há lacunas nos registros, informações nunca reveladas, e muito silêncio oficial. O caso Chris e Lizane permanece, até hoje, sem respostas definitivas. Um mistério que desafia autoridades, especialistas e o senso comum. Mais do que um caso criminal, tornou-se um símbolo das perguntas que a selva, e o mundo, às vezes se recusam a responder. Que sua história nunca seja esquecida.